Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos terminar a apostila de matrizes, determinantes e sistemas lineares. Posteriormente estarei enviando no grupo o gabarito das atividades que vocês devem ter resolvido da apostila. Vamos lá? Pessoal, vamos então, antes de começar a resolver cofator, sistemas lineares, vamos terminar então aquela matriz inversa. Alguns alunos tiveram muita dificuldade, então eu vou fazer a letra B e vou deixar a resposta na letra C para ver se vocês acertaram. Quem tentou fazer a B, vamos ver se acertou agora fazendo junto comigo, tá certo? Bom, lá na apostila está escrito como matriz. Aqui nós vamos colocar matriz inversa. Pessoal, antes da gente começar então a discutir cofatores e sistemas lineares, vamos terminar matriz inversa. Então veja bem, eu já fiz a letra A no último vídeo, agora eu vou fazer a letra B, depois eu vou colocar o gabarito da letra C para ver se vocês acertaram, tá certo? Então aqui eu estou resolvendo a questão 11, letra B, a letra A eu já fiz, a letra C eu vou colocar o gabarito. Por que eu vou resolver? Porque muitos alunos tiveram dificuldade, então vamos ver se compreendem agora. E se você fez, vamos ver se você acertou, tá certo? Então eu tenho a matriz, multiplico pela matriz algébrica A, B, C, D, igualo sempre a matriz identidade, nesse caso, de ordem 2. 3 vezes A, 3A. Menos 8 vezes C, menos 8C, que é igual a 1. Continuo aqui e vou para cá. 3 vezes B, 3B. Ó, não coloque embaixo, coloque do lado. Menos 8 vezes D, menos 8D, que é igual a 0. Continua aqui, 4 vezes A, 4A. 0 vezes C vai dar 0. Então, mais 0, que é igual a 0. Ó, eu já posso resolver aqui, ó. 4A é igual a 0, A é igual a 0 que divide 4. Qualquer coisa, se eu não tenho nada para dividir para 4 pessoas, ninguém vai ficar com nada. Achei o valor de A. Posso substituir aqui e achar o C. Então aqui, o A vale 0. Então aqui, 3A menos 8C igual a 1. 3 vezes 0 menos 8C igual a 1. 3 vezes 0 é 0, menos 8C igual a 1. C é igual a menos... C é igual a menos 1/8. Achei o valor de C. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 3B menos 8 aqui para distanciar. Então vamos ver. 4 vezes B, 4B. 0 vezes D vai dar 0 de novo, que é igual a 1. Bom, então eu posso resolver aqui, ó. 4B é igual a 1. B é igual a 1/4. Achei o valor de B, substituo aqui. 3 vezes 1/4 menos 8D é igual a 0. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. Menos 8D igual a 0. Menos 8D é igual a menos 3/4. Multiplico por menos 1. D é igual a 3/4 vezes 8. Esse 8 multiplica por 4. Então, 8 vezes 4, 32. Achei o valor de D. Então, a matriz final ficou assim. Aqui não é A, B, C, D, eu coloco a resposta. 0, 1/4, menos 1/8, 3, 32 lados. Vamos colocar o símbolo também? Então, B elevado a menos 1. Vou chamar de matriz B. Então, aqui é o final. Certo? Bom, conforme eu prometi, aqui está o gabarito da letra C. Na letra C você vai ter que calcular a matriz inversa. Questão 11. Então, você vai multiplicar por ABCD, que é uma matriz algébrica, igual a uma matriz de identidade, 1001. A resposta final vai ficar assim: elemento C, 1 11avos,
que é a letra A. Elemento C1, 2, que é a letra B, vai ficar menos 2 onzeavos. O elemento C21, que é a letra C, vai ficar 4 onzeavos. O elemento C22, que é a letra D, vai ficar menos 3 onzeavos. Você tem que chegar nessas respostas. Cofator. Chamamos de cofator o complemento algébrico relativo ao elemento AJ de uma matriz quadrada de ordem n, o número AIJ tal que AIJ é igual a menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante da matriz que sobra. Então, letra A, dada a matriz EB, A1, A12, A21, A22, os cofatores relativos aos elementos A1 e A12 da matriz M são: o cofator do elemento A1 é igual a menos 1 elevado a I mais J. Você esquece a coluna e a linha onde está o elemento A1. Então, esqueça essa linha, esqueça essa coluna. Quem sobrou foi o elemento A22. Então, vezes o determinante da matriz de ordem 1, que é o A22. Então, menos 1 elevado ao quadrado, todo número negativo elevado ao número par, fica positivo. Então, 1 vezes A22, A22. Agora, vamos calcular do elemento A12. Então, veja bem. Menos 1 elevado a I mais J. 1 mais 2 dá 3. Menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1. A mesma coisa. A12. Esqueço a coluna e ali onde está o elemento sobrou A21. Então, menos 1 vezes A21 menos A21. Porque o determinante de uma matriz de ordem 1 por 1 é o próprio elemento. O determinante de A21 e A22 é o próprio elemento. A única coisa aqui é que menos 1 elevado ao cubo dá menos 1, então troca o sinal dele. Aqui já não. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. A mesma coisa acontece quando a matriz for de ordem 3 por 3. Então eu teria a coluna A1, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23 e A33. Vamos calcular então o cofator A22, A23 e A31. Então, do elemento A22, eu esqueço a coluna e a linha onde está o elemento. Sobrou o A1, A13, A31, A33. Vou calcular a matriz, o determinante da matriz de ordem 2. Então, menos 1 elevado a 2 mais 2 dá 4. Então, 4 é par, fica 1. 1 vezes diagonal principal menos secundária. Aqui não tem o resultado. Se for do elemento A23, está aqui. Eu esqueço a coluna e a linha, que vai sobrar A1, A12, A31 e A32. 2 mais 3 dá 5, menos 1 elevado a 5 dá menos 1, e eu vou calcular a diagonal principal menos secundária. Se for o elemento A31, esqueça a coluna e a linha onde ele está, sobre A12, A13, A22 e A33. Então, eu vou calcular o determinante desses elementos. Então, menos 1 elevado a 4 dá 1, porque 4 é par, e eu pego a diagonal principal menos secundária. Vamos lá, então, os exemplos? Bom, a gente viu ali algebricamente, agora a gente vai calcular numericamente. Então, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2, eu vou calcular o cofator de elemento por elemento e depois vou montar a matriz cofator. Porque às vezes o exercício pede só para você calcular o cofator do elemento. E às vezes ele pode pedir para você transformar na matriz. Então, eu já estou fazendo tudo de uma vez só, certo? Bom, então vamos calcular o cofator do elemento, eu vou chamar A11. Vamos lá o nome para essa matriz, matriz A. Então, A1 vai ser menos 1 elevado 1 mais 1, vezes, eu esqueço a coluna, esqueço a linha. Quem que sobrou? Esqueço aqui, esqueço ali. Quem que sobrou? 3. Então, resolvendo. Menos 1 elevado ao quadrado, vezes determinante de matriz de ordem 1 por 1, que é o 3, é o próprio 3. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 3, 3. Então, a matriz cofator ficará, no lugar do 1 vai ficar o 3. Agora eu vou calcular do elemento A12. Então, menos 1 elevado a 1 mais 2. 1 mais 2 vezes, esqueço a linha, esqueço a coluna. Quem que sobrou? 4. Esqueço a linha, esqueço a coluna. Onde está o elemento? Sobrou 4. Então, menos 1 elevado ao cubo. Determinante de 4, 4. Aqui é uma matriz de ordem 1 por 1, determinante dele é elemento. Então, ficou menos 1 vezes 4, vai dar menos 4. Então, aqui vai ficar o menos 4. No lugar da posição A12,
Estou calculando a matriz cofator. Vou calcular agora do elemento A21. Então vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes O. Esqueça a linha, esqueça a coluna. Esqueço a linha, esqueça a coluna. Quem que sobrou? Menos 2. Como é negativo, vou colocar em parênteses. Menos 1 elevado ao cubo vezes menos 2. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Então aqui vai ficar 2. Vou calcular o cofator do elemento A22. Então menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes O. Esqueça a linha, esqueça a coluna. Esqueça a linha, esqueça a coluna. Quem que sobrou? 1. Então, menos 1 elevado a 4 vezes 1. Que vai dar 1 vezes 1, porque 4 é par, fica 1 vezes 1 vai dar 1. Então, aqui eu tenho a matriz cofator da matriz A. E calculei elemento por elemento. Quando pedir elemento por elemento, você calcula separadamente. Às vezes não precisa montar a matriz cofator. Vou agora resolver uma de ordem 3×3. Que nós vamos ter que calcular de todo mundo. Então, o elemento B11 é igual a menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes O. Eu esqueço a coluna e a linha. Quem que sobrou? Menos 1, menos 3, menos 1, menos 4. Vamos calcular de uma vez? Menos 1 ao quadrado vezes menos 1 vezes menos 4 vai dar 4, menos, que é a diagonal principal, menos secundária, menos 1 vezes 3, 3. Então, menos 1 ao quadrado é 1, 4 menos 3 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, aqui ficará 1. Então, o cofator do 1 é o próprio 1, certo? Porque 4 menos 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Vou calcular agora do elemento B12. Vou fazer a primeira linha. Menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes O. Esqueço toda a coluna, esqueço a linha. Quem sobrou? 2 menos 3, 2 menos 4. Então vamos fazer menos 1 ao cubo vezes diagonal principal. 2 vezes menos 4 menos 8 menos 2 vezes menos 3, menos 6. Então vai ficar menos 1 ao cubo, vai dar menos 1, vezes menos 8 mais 6. Menos 8 mais 6 vai dar menos 2. Menos vezes menos mais, então vai dar 2. Aqui vai dar 2. Então o cofator do 3 é o 2. Vamos resolver agora do B13. Menos 1 elevado a 1 mais 3. Vezes. Esqueço toda a coluna, esqueço a linha. Quem que sobrou? 2 menos 1, 2 menos 1. Então aqui, menos 1 a 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 1 a 4 dá 1. Menos 2 mais 2, que vai dar 0. 1 vezes 0, 0. Então aqui o cofator é o 0. Vamos fazer assim. Eu vou deixar vocês terminarem a segunda linha e a segunda coluna. Você vai fazer do B21, B22, B23, B31, B32 e B33. Dá uma pausa, faça para ver se você está entendendo. Correto? Bom, eu espero que você tenha feito conforme eu sugeri. Então ficou assim: 8 menos 12, 7, menos 5, 11, menos 7. Essa é a matriz cofator da matriz B. Para que serve essa matriz cofator? Vocês já ouviram falar em criptografia? Então alguns segredos são feitos com cálculos de determinantes, de matrizes, conforme eu já expliquei no conteúdo passado. E aqui seria uma matriz cofator, que é uma criptografia na matriz B. Pode-se dizer assim. Certo? Eu espero que você tenha conseguido. Se não conseguiu, tenta novamente. Teorema de Laplace. O teorema de Laplace é um método para calcular o determinante de matrizes quadradas de ordem n. Faltou a letra U aqui.
Normalmente é utilizado para calcular o determinante quando as matrizes são de ordem igual ou superior a 4. Esse método foi desenvolvido pelo matemático e físico Pierre Simon Laplace. Nasceu em 1749 e faleceu em 1827. Como calcular? O teorema de Laplace pode ser aplicado a qualquer matriz quadrada. Entretanto, para as matrizes de ordem 2 e 3, é mais fácil utilizar os outros métodos ensinados. Para calcular os determinantes, devemos seguir os seguintes passos. Selecionar uma fila de linha ou coluna, dando preferência à fila que contém a maior quantidade de elementos iguais a zero, pois torna os cálculos mais simples. Somar os produtos dos números da fila selecionada pelos seus respectivos cofatores. O cofator de uma matriz de ordem n maior ou igual a 2 é definido por aij igual a menos 1 elevado a i mais j vezes determinantes do que sobra, onde aij, cofator de um elemento aij, i, linha onde se encontra o elemento, j, coluna onde se encontra o elemento. dij é o determinante da matriz resultante da eliminação da linha i e da coluna. Nós já fizemos vários exemplos calculando o cofator, transformando a matriz em matriz cofator, mas vamos fazer esse exemplo proposto pelo material. Calcule o cofator do elemento A23. Então ele só quer o cofator. Então o cofator do elemento A23 é igual a menos 1, que é a fórmula, 2 mais 3, vezes, elemento A23. A23 é esse aqui, Então eu vou esquecer a coluna e ali onde ele está. Sobrou quem? 2, 1, 3, 2. Compreender aqui, Estou calculando menos 1. Esqueça a coluna e a linha. Sobrou 2, 1, 3, 2. Bom, já sei quem é o cofator, então estou calculando o cofator do 1, que é o elemento 2, 3. Então, menos 1 elevado a 5 vezes diagonal principal, 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 1, 3. Menos 1 a quinta vai dar menos 1, porque 5 é ímpar. Então, menos 1 vezes 4 menos 3, 1. Então, o cofator do elemento 1 é menos 1. O cofator A23 do elemento A23 da matriz dada é igual a menos 1. Agora já sabemos determinar o cofator de um elemento de uma matriz. Podemos então aplicar o teorema de Laplace para calcular os seus determinantes. Pessoal, perdão, por um lapso, o conteúdo de teorema de Laplace só ficou um comentário e não foi colocado o conteúdo em si. Então nós vamos ver. Por que é importante vocês saber aplicar o teorema de Laplace? Porque matriz de ordem 4, matrizes quadradas de ordem 4, acima, você pode usar o teorema de Laplace para calcular o seu determinante, como no caso aqui. Exemplo, aplica o teorema de Laplace para calcular o determinante das matrizes A e B de ordem 4. Então, elas são quadrados de ordem 4. Qual que é a regra? A regra é o seguinte: você agora vai pegar um elemento e multiplicar com o cofator do elemento. A gente aprendeu a calcular o cofator, agora a gente vai pegar o elemento e multiplicar pelo cofator. Então, já que a gente vai calcular o elemento multiplicando pelo seu cofator, não compensa calcular o 0, o 0, 0, 0, 0. Porque você vai pegar no final, pegar o elemento, vai de 0, vai dar 0. Então, o que o Laplace sugere? Que você escolha a coluna ou a linha com o maior número de zeros e calcule. Então, por exemplo, aqui, eu poderia calcular do 2, do 4, do 5 e não do 0. Poderia calcular todos esses aqui, se eu quisesse, é uma trabalheira. Aqui também, calcular desse, 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 não calcular do 0. E aqui só calcular desse. Por que ele diz que só esse determinante aqui, calculando, e não calculando os outros, vai dar o mesmo se eu calcular todos esses, ou calcular aqui, ou calcular aqui, ou calcular aqui, ou calcular aqui. Por exemplo, aqui eu calculo de 2, aqui eu calculo de 3, aqui eu de 3. Aqui eu calculo de 3, e aqui eu calculo de 1 nessa última coluna. Vocês estão entendendo? Então, nesse caso, compensa mais eu resolver apenas este 4 aqui. Isola a primeira linha, isola a última coluna. Então ficou determinante igual, coloca o elemento, vezes menos 1. Em que posição ele está? Primeira linha, quarta coluna. Mais 4. Vezes determinante que sobra. 2, 3, 0. 4, 1, 3.
5, 2, 1. Vamos aqui. Agora eu vou aplicar sarri. Repito, ao lado a terceira coluna, a primeira e a segunda. Não vou precisar calcular os outros, porque se eu colocar zero aqui, ver qualquer coisa, vai dar zero. Então, menos 1 elevado a 5. Vou abrir um parêntese. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 0 vezes qualquer coisa, 0. Menos, vou abrir outro parênteses, diagonal secundária. 1 vezes 5 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Ó, eu fiz diagonal principal menos secundário. Não pusei o menos lá em cima, mas poderia ser usado. Determinante igual a 4 vezes menos 1 a 5 dá menos 1. Vezes 47 menos 24. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Tenho 24 menos 24, vai dar 3, 23. 23 vezes 4 vai dar negativo 92. Então, o determinante dessa matriz de ordem 4, aplicando o teorema de Laplace, dá menos 92. Bom, então eu vou calcular para ver se bate com o teu resultado. Eu posso calcular aqui, só dos dois. Posso calcular aqui só dos dois, aqui também só dos dois. Posso calcular aqui dos dois apenas. Posso calcular os dois aqui também. Ou os três aqui, ou os dois ali, ou os três ali. Não importa ali ou a coluna que você escolher, vai ter que dar o mesmo resultado. Então, determinante é igual. Vou escolher da primeira linha. Menos 1 vezes, aí o menos 1 da fórmula, 1 mais 1, vezes, ó. Esqueço toda essa coluna, esqueço toda essa linha. Quem que sobrou? 0, 3, 5, 0, 2, 8, 3, 1, 0. Já vou aplicar Laplace. 0, 3, 0, 2, 3, 1. Mas, agora, como eu estou calculando a primeira linha, eu vou calcular do 4. Então, 4 vezes menos 1 elevado. Ele está na primeira linha, segunda coluna, mais 2. Vezes o determinante do que sobra. 0, 3, 5, ó. 0, 3, 5, 0, 2, 8 e 4, 1, 0. Vou aplicar sarros. Como aqui é 0 e 0, eu não vou calcular isso, eu vou calcular esses dois. Se você fizer os 3 aqui, você vai calcular 3 vezes. Se você fizer os 2 aqui, é só 2 vezes. 2 também. 2 também. Certo? E 2 também. Bom, vamos lá então. Aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1 ao quadrado vai dar 1. Aí aqui 0. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 72. 0, menos 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Ó, tá vendo? 0 e 0. Então, diagonal principal menos secundário. Mais 4 vezes menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Aí aqui, determinante. 0. 3 vezes 4, 12. 12. 12 vezes 8. 16, 8, 96. Menos, aqui vai dar 0. 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Igual. Entendendo? Diagonal principal, aqui só deu conta aqui, porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Então vai ficar menos 1 vezes 72 te dá 30, 42. 4 vezes menos 1, menos 4. Vezes 96 chega a 40, 56. Certo?
Menos vezes mais, menos 42. Menos vezes mais, menos. 6 vezes 4, 24, são 2. 5 vezes 4, 20. 22. Vai dar negativo 266. O determinante vai dar negativo 266. Se você calcular aqui, vai dar a mesma coisa, aqui também, aqui também, aqui também, ali também, ali também, como eu fiz aqui. Vê se bate com o seu. Se bateu, parabéns. Se não bateu, tenta novamente, até encontrar, até conseguir. Na J. Sistemas lineares. Sistemas lineares são conjuntos de equações associadas entre elas que apresentam a forma a seguir. Bom, então eu tenho um elemento multiplica o x. Aqui eu estou vendo a coluna, tá vendo? Coluna do x, aí vem a coluna do y, coluna do z, e aí vai. A chave do lado esquerdo é o símbolo usado para sinalizar que as equações fazem parte de um sistema. O resultado do sistema é dado pelo resultado de cada equação. Os coeficientes AMXM, AM2XM2, AM3XM3 e assim por diante, AN, AN2, AN3, das incógnitas x1, xm2, xm3, xn, xn2, xn3 são números reais. Ao mesmo tempo, B também é um número real, que é chamado de termo independente. Sistemas lineares homogêneos são aqueles cujo termo independente é igual a zero. A1, x1 mais A2, x2 é igual a zero. Portanto, aqueles que apresentam o termo independente diferente de zero, indica que o sistema não é homogêneo. A1, x1 mais A2, x2 é igual a 3. Classificações. Os sistemas lineares podem ser classificados conforme o número de soluções possíveis. Lembrando que a solução das equações é encontrada pela substituição das variáveis dos valores. Ele pode ser um sistema possível determinado, SPD, quando há apenas uma solução possível, o que acontece quando o determinante é diferente de zero. O sistema possível indeterminado, SPI, as soluções possíveis são infinitas, o que acontece quando o determinante é igual a zero. Sistema impossível, SI, não é possível apresentar qualquer tipo de solução, o que acontece quando o determinante principal é igual a zero e um ou mais determinantes secundários são diferentes de zero. Olha, eles são muito parecidos, o sistema SI e o SPI. Aqui ficou faltando o seguinte: se o determinante principal dá zero, ele pode ser SPI ou SI. Só que, para garantir isso, você vai ter que calcular o determinante de x, de y, de z, se houver, para ver se eles também vão dar zero. Se todos derem zero, ele será SPI. Se um deles der um número diferente de zero, ele será impossível. As matrizes associadas ao sistema linear podem ser completas ou incompletas. São completas as matrizes que consideram os termos independentes das equações. Os sistemas lineares são classificados como normais quando o número de coeficientes é o mesmo número que o número de incógnitas. Além disso, quando determinada matriz incompleta desse sistema não é igual a zero. Exercícios resolvidos. Então, nós vamos resolver isso aqui no quadro para que vocês entendam. Pessoal, então vamos resolver o valor de x, y e z. Z se houver, porque aqui não tem z, tá? No sistema de equações, a gente vai aplicar a regra de Cramer para descobrir o valor de x e y. Então, regra de Cramer. Em que consiste a regra de Cramer? Nós vamos calcular os determinantes principal, dx e dy. Depois a gente acha o valor de x e y. Vamos ao determinante principal, que o símbolo é a letra D. Ó, eu tenho 2 e 1. Então a coluna do x e a coluna do y. 3 e menos 1. Aqui está o determinante principal. Como é de ordem 2, diagonal principal, menos secundário. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes 1, 3. Devo 2, devo 3, devo 5. Esse é o determinante principal. Vou agora calcular o determinante de x. No que consiste calcular o determinante de x? Eu vou trocar a coluna de x pelo resultado. 7 e 1, que são aqueles termos independentes. Por que chamar de independente? Ele não tem x e y. E vou repetir a do y. Então você vai calcular de x, você substitui de x pelo resultado. Então vamos lá. 7 vezes menos 1, menos 7, menos 3 vezes 1, 3. Devo 7, devo 3, devo 10. Como é que eu acho x? Eu pego dx, divido por d. Menos 10 dividido por menos 5,
Menos dividido por menos, mais 10 por 5, 2. Então o x igual a 2. Achei o x, vou achar o y. dy. Vou repetir a coluna do x, porque não é ela que eu estou achando. E na coluna do y, que é 3 menos 1, eu troco pelo resultado. A coluna do y, que é 3 menos 1, eu troco pelo resultado, 7 e 1. Eu faço a mesma coisa, 2 vezes 1, 2. 7 vezes 1, 7. Tenho 2, devo 7, devo 5. Então o y vai ser dy dividido por d. Menos 5 dividido por menos 5, que vai dar 1. Então, o meu conjunto verdade ficou 2 e 1. Vamos ver se é verdade? Se eu colocar o x2, 2 vezes 2, 4. Se eu colocar o y1, 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Bateu. Se eu colocar aqui, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 tira 1, 1. Bateu. Então o x vale 2, o y vale 1. Então vamos resolver aplicando a regra de Cramer. Determinante principal. 1, 2, 4, menos 2, 1, menos 1, 1, menos 3, menos 1. Aqui, como é de ordem 3, eu vou aplicar Sarros, ou Sarri. Três diagonais principais, menos 1, mais 24, negativo 2. Então aqui vai dar 21, certo? Aqui, vou trocar de sinal, menos 4. Você escolhe a forma de fazer. Vamos fazer agora trocando de sinal. Menos 3, menos 2. Não, menos 4. Aqui dá mais 4, fica menos 4. Menos 11. Então o determinante vai ficar 21 menos 11, que vai dar 10. 10 é o determinante principal. Agora eu vou calcular o determinante de x. Substitua a coluna do x pelo resultado. E repito as outras. Vou aplicar Sarri ou Sarros. Três diagonais principais. Então vai dar 0, menos 6, mais 5, que vai dar negativo 1. Secundária. Aqui eu vou trocar, vai ficar 1 positivo, ali vai ficar 0, 0 não tem sinal, negativo 10 vai ficar mais 10, então vai dar 11. Então dx será 11 menos 1, que vai dar 10. Quero achar o x, dx dividido por d. 10 dividido por 10, que vai dar 1. Então, ó, dx deu 10, x deu 1. Vamos calcular dy. Mantendo o x, substitua do y pelo resultado. Repito a do z. Vou aplicar Sarri, repetindo ao lado da terceira, a primeira e a segunda coluna. Três diagonais principais. 5, 0, negativo 2. Então aqui vai dar 3. Vou trocar de sinal. Menos 20 vai ficar 20. Mais 3 vai ficar menos 3. E 0. Que vai ficar 17. dy vai ser 17 mais 3. Que aqui é positivo. Vai ficar 20.
Então, y vai ser dy dividido por d. 20 dividido por 10, que vai dar 2. Ó, dy deu 20, y deu 2. Vou calcular dz. Repita a coluna do x. Repita do y. Substitua do z pelo resultado. Aplica o sarri. Repita ao lado da terceira, a primeira e a segunda coluna. 3 diagonais principais. Menos 1. Mais 40. 0. 39. 3 diagonais secundários. Vou trocar o sinal de todo mundo. Posso trocar ou não? Vou escolher trocar. 5 menos 5 mais 4 menos 4. Então vai dar menos 9. dz será 39 menos 9, que vai dar 30. Então z será dz dividido por d. 30 dividido por 10, que vai dar 3. Então, dz deu 30, z deu 3. Conjunto verdade, você só coloca as letras. 1 em ordem, 2 e 3. Você tem que seguir a ordem do alfabeto latino, x, y, z. Certo? Se você quiser provar, você coloca aqui, ó, aplica 1, menos 2 vezes 2, menos 4, mais 3. 3 mais 1, 4. 4 menos 4, 0. Se você fizer nos outros, vai bater também. Certo? X, y, z. Deixa eu explicar para que serve esse conteúdo. Esse conteúdo ele serve para distribuição de redes elétricas de alta voltagem. Vocês não veem quando viajam aquelas torres enormes? Aquelas torres são feitas de acordo, são distribuídas dentro da área de acordo com o sistema linear. Então agora nós vamos ver as classificações dos sistemas lineares, porque tem momentos que eles podem ser possíveis e indeterminados, ou eles podem ser impossíveis. Então você às vezes precisa saber isso de acordo com uma profissão que você for desenvolver. Também esse conteúdo serve para, por exemplo, aquelas impressoras atuais agora, que são de impressoras de 3D. Comprimento, altura e largura. Então 3 dimensões. Então você coloca os dados e ela vai ler e vai construir perfeitamente aquele objeto que você quer reproduzir em 3D, certo? Então vale para quem vai mexer com computação também. Pessoal, vamos finalizar então os sistemas lineares fazendo a classificação de um sistema linear. Vou até sublinhar aqui. O sistema linear pode ser sistema possível, que a gente escreve só SP, sistema possível indeterminado, quando ele tem infinitas soluções, e sistema impossível, quando não tem como resolver. Mas como que eu vou determinar isso? Pelos determinantes. Então, a primeira coisa é calcular o determinante principal. 3, 2, menos 4 e 1. 3 vezes 1, 3, menos 4 vezes 2, 8, negativo 8. Então, vai ficar 3 mais 8, que vai dar 11. 11 é um número diferente de 0. Então, se o determinante principal der um número diferente de 0, nem precisa calcular os outros. Ele vai ser SP. Sistema possível. Entenderam? O determinante principal deu um número qualquer que não deu 0, ele é sistema possível. Ele tem solução para x, para y, e se tiver o z, para z também. Vamos ver aquele outro caso. Então, a primeira coisa, calcular o determinante principal. 1, 2. 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Dá 0. Então, veja bem, se o determinante principal deu 0, isso te obriga a calcular dx e dy para ver se ele vai dar impossível ou possível indeterminado. Certo? Eu vou apagar aqui e vou continuar. dx. Vou trocar a coluna do x pelo resultado. E vou repetir a do y. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8.
deu zero. Então, se dx deu zero, ele pode ser SPI ou SI ainda. Eu tenho que calcular dy também. Repita do x e troca do y pelo resultado. 4 e 8. 8 vezes 1, 8. 4 vezes 2, 8. Aí deu zero. Ó, D deu zero, deu zero, deu zero. Então, o sistema é SPI. Ele é sistema possível indeterminado. Ele vai ter infinitas soluções para x, para y, e se tivesse o z para z também. Quando é que seria impossível? Se o dx ou dy ou dz, se ele tivesse, desse um número diferente de zero a partir do determinante principal que deu zero. Se aqui deu zero e um deles outros dois, dx, dy, dz, um deles só deu um número diferente de zero, você considera todo o sistema impossível. Alunos, nós terminamos então todo o conteúdo de matrizes, determinantes e sistemas lineares. Aquilo que faltou, eu discuti com vocês. Agora, eu vou ter que passar atividade sobre o conteúdo de hoje, porque eu vi que o material não tem atividade. Vocês precisam praticar. Isso cai no Enem, dependendo do curso que você for escolher na universidade, você vai precisar desse conteúdo. Então você tem que praticar. Aprender nunca é demais. Eu vou passar algumas atividades já com gabarito para vocês chegarem nas respostas. Tá ok? Bom estudo.